E aconteceu depois destas coisas que provou Deus a Abraão, e disse-lhe: Abraão! E ele disse: Eis-me aqui. Gênesis 22:1. Antes de orarmos, paremos por um momento para ouvir a voz de Deus. Não a voz da nossa ansiedade, nem o som da pressa ou das distrações diárias, mas a voz serena e poderosa do nosso Pai. O texto de Gênesis 22 nos convida a refletir profundamente sobre a essência da fé e da entrega. Deus chama Abraão e o conduz a um dos momentos mais intensos da história bíblica: o sacrifício de seu filho Isaque, o filho que ele tanto esperou, o milagre pelo qual orou, chorou e esperou por anos. E agora, Deus o chama a entregar esse milagre de volta. Essa história não é apenas sobre Abraão, é sobre mim e você, sobre os presentes que recebemos, sobre os sonhos que se realizaram e, principalmente, sobre o que fazemos com eles depois. Às vezes, aquilo que pedimos com tanto fervor, quando finalmente chega, começa a ocupar um espaço em nosso coração maior do que o próprio Deus que nos concedeu. Sem perceber, passamos a proteger o presente, mais do que cultivar a presença. O dom se torna maior que o doador. E é nesse ponto que o Senhor, em sua graça, nos chama a voltar. Talvez hoje você se encontre exatamente nesse lugar, tentando segurar firme as bênçãos que recebeu, mas sentindo o peso que elas têm trazido. Talvez aquilo que era para ser motivo de louvor se transformou em fonte de medo, de perda, medo de falha, medo de decepcionar. Talvez sua identidade esteja mais amarrada ao que Deus fez por você do que ao próprio caráter de quem Ele é. E então, Deus sussurra ao seu coração: Filho, filha, você confiaria em mim o suficiente para entregar isso de volta? Você me ama mais do que o que eu te dei? Essa é uma pergunta que atravessa a alma. Uma pergunta que expõe as raízes da nossa fé e revela se o nosso coração ainda pertence completamente a Deus ou se está dividido. Talvez você tenha orado por um relacionamento e agora que ele chegou, teme perdê-lo. Talvez a cura veio e agora você se sente responsável por manter sua saúde com perfeição. Talvez a porta se abriu, o emprego chegou, a provisão foi liberada a menos, mas junto com tudo isso veio um peso inesperado. O peso de manter aquilo que você recebeu. É nesse ponto que o Espírito Santo nos convida à liberdade. Porque o que vem de Deus nunca deveria se tornar uma prisão. O milagre não foi feito para substituir o lugar do milagreiro. A bênção não deve sufocar o louvor. E o presente jamais deve eclipsar a presença. Então hoje, Deus nos convida a soltar, a abrir as mãos, a entregar novamente aquilo que, um dia, já entregamos em oração, mas agora tentamos controlar. Senhor, reconhecemos que muitas vezes seguramos com tanta força o que o Senhor nos deu, que começamos a esquecer quem o Senhor é. Reconhecemos que o nosso coração ainda luta com o medo de perder, com a insegurança do futuro, com a tentativa de manter o controle, mas a verdade é que nada está realmente seguro em nossas mãos. A única segurança está em Ti. Por isso, hoje te entregamos novamente os nossos sonhos, os nossos planos, os nossos relacionamentos, os nossos recursos e até mesmo as promessas que um dia o Senhor nos deu. Tudo é Teu, tudo vem de Ti. E se o Senhor pedir de volta, nos ajuda a dizer: Eis-me aqui. Confiamos que o Senhor nunca nos pede algo para nos punir, mas para nos libertar. Que cada teste de fé é uma oportunidade de aprofundar a nossa confiança. Que assim como Abraão, podemos subir o monte com o coração tremendo, mas os olhos fixos em Ti, sabemos que o Senhor é bom, que o Senhor é fiel e que, se nos pedir algo, é porque tem algo maior preparado. Não queremos ser guiados pelo medo da perda, mas pela certeza do Teu amor. E mesmo que pareça difícil, doloroso, improvável ou impossível,
cremos que a obediência sempre abre espaço para o teu mover sobrenatural. Por isso, declaramos com fé: nada em nossa vida tomará o lugar de Deus. Nenhum presente, por mais valioso, será maior do que a presença. Nenhum milagre, por mais esperado, ocupará o trono que pertence ao Rei dos Reis. Nenhuma bênção se tornará um ídolo. Nosso coração pertence ao Senhor. Nossos olhos estão em Ti, e nossa esperança não está no que temos, mas em quem Tu és. Pai, protege o nosso coração da idolatria sutil. Livra-nos de amar mais os feitos do que o fazedor. Guarda-nos da distração espiritual que vem quando estamos confortáveis demais com as respostas às nossas orações. Ensina-nos a caminhar com gratidão, sem perder o senso de reverência. Mostra-nos quando começamos a nos afastar, mesmo que lentamente. Corrige-nos com Tua graça. Alinha novamente o nosso interior e nos lembra que só em Ti a alma encontra repouso verdadeiro. Hoje escolhemos Te adorar não pelo que temos, mas porque me Tu és. Louvamos o Teu nome, porque és digno. Exaltamos a Tua fidelidade, mesmo quando não compreendemos tudo. Rendemos graças pelo que já recebemos, mas com as mãos abertas, prontas para devolver se assim o Senhor desejar, porque sabemos que o Teu amor é maior que qualquer bem terreno, que a Tua presença vale mais do que qualquer realização, e que não há segurança maior do que estar no centro da Tua vontade. Em nome de Jesus confiamos. Em nome de Jesus entregamos. Em nome de Jesus seguimos. Se essa palavra falou com você, escreva amém nos comentários, como um ato de entrega. Se quiser, compartilhe um pedido de oração. Será um privilégio orar por você. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Provérbios 3, 5-6. O caminho da fé nem sempre é linear. Às vezes, o mesmo coração que clama por mais de Deus também resiste quando Ele pede algo de volta. Queremos a presença dEle, mas hesitamos quando a presença exige entrega. E ainda assim, é justamente nesse lugar de rendição que nascem os maiores encontros com Deus. Abraão descobriu isso ao pé do Monte Moriá. Ele subiu com uma promessa nos braços e um altar na alma. Subiu com lágrimas nos olhos, mas obediência nos passos. O que Abraão descobriu naquele monte não foi apenas que Deus proveria um cordeiro. Ele descobriu que no lugar do sacrifício, Deus revela mais de si mesmo. Isso é tudo o que precisamos. Mas de Deus, às vezes, Deus permite que sejamos levados ao limite da entrega, não para tirar algo de nós, mas para nos revelar quem Ele realmente é. O Senhor queria mostrar a Abraão que sua fidelidade ia muito além da promessa. Queria mostrar que a provisão já estava a caminho antes mesmo da faca descer. E essa verdade ecoa até hoje. Quando obedecemos, mesmo sem entender, o céu se move em nossa direção. Talvez você esteja enfrentando seu próprio Monte Moriá. Talvez Deus tenha pedido algo que você nunca imaginou ter que soltar. Talvez esteja diante de uma decisão que exige mais fé do que forças. Talvez esteja vivendo aquele tipo de prova que ninguém vê, mas que consome as forças da sua alma. E é nesse lugar que o Espírito Santo quer te lembrar: você não está sozinho. Deus vê, Deus sabe, Deus cuida e Deus proverá. Enquanto você sobe esse monte em obediência, ainda que com lágrimas, o cordeiro já está subindo do outro lado. A provisão já foi liberada. A resposta já está a caminho. O socorro já foi enviado. E quando você chegar no topo com as mãos vazias, Deus te encontrará com os braços cheios. Ele nunca te deixará com menos, apenas com mais dele. Então, levante seus olhos, respire fundo, confie, solte, porque o que está diante de você pode parecer perda, mas no céu
é visto como crescimento. A renúncia que dói hoje se tornará o testemunho que glorifica a Deus amanhã. A entrega que parece quebrar seu coração hoje será o solo onde nascerão promessas eternas. Agora feche seus olhos, acalme seu espírito e ore comigo. Senhor, hoje me prostro diante da tua presença, com o coração em reverência e a alma aberta. Sei que tu és Deus soberano, fiel, bondoso e justo, e sei que, mesmo quando não entendo, posso confiar em ti. Confesso que por vezes me apeguei mais ao que o Senhor me deu do que ao Senhor que me deu. Confesso que, com o tempo, os presentes começaram a tomar o lugar da adoração. Perdoa-me, Pai. Lava o meu coração de toda forma de idolatria sutil, de toda tentativa de construir minha identidade sobre algo que não seja Cristo. Hoje eu volto ao altar. Volto com as mãos abertas, com o coração quebrantado, com os olhos voltados para ti. Entrego tudo novamente, meus sonhos, meus planos, minhas conquistas, minhas dores, meus relacionamentos, meu passado e meu futuro. Nada é mais importante que a tua presença. Nada é mais valioso do que estar no centro da tua vontade. Se o Senhor me pedir algo, eu quero dizer sim, como Abraão disse. Se o Senhor me levar por caminhos difíceis, eu quero confiar que a tua graça me sustentará. E se o Senhor me fizer esperar, quero aprender a descansar. Espírito Santo, vem e purifica os lugares mais escondidos do meu coração. Retira toda a raiz de apego, toda dependência de coisas ou pessoas. Fortalece minha fé, molda minha alma, alinha meu interior. Ensina-me a viver com leveza espiritual, sem carregar pesos que o Senhor nunca me mandou segurar. Que eu nunca confunda bênção com dependência. Que eu nunca ame mais a promessa do que o prometedor. Que eu nunca valorize mais o dom do que a tua voz. Se um dia eu te pedir algo e o Senhor não me conceder, que ainda assim minha adoração não cesse. Se eu tiver que entregar o que mais amo, que eu me lembre que ninguém ama mais do que o Senhor. E se eu tiver que caminhar em silêncio, sem respostas, que o som da tua fidelidade ecoe dentro de mim. Hoje eu declaro em fé: o meu coração é teu, o meu futuro é teu, a minha vida inteira está em tuas mãos. E ainda que tudo ao redor diga o contrário, escolho confiar, escolho obedecer, escolho entregar, porque tu és digno. Senhor, sela essa entrega com teu Espírito, que ela não seja momentânea, mas eterna, que ela não seja apenas uma emoção, mas uma decisão, que ela não seja baseada no que sinto, mas em quem tu és. Quero ser achado fiel, quero ser achado disponível, quero ser achado rendido, porque não há lugar mais seguro do que o centro da tua vontade. Eu oro em nome de Jesus, aquele que entregou tudo por mim. Amém. Se essa oração falou ao seu coração, declare nos comentários: amém, Senhor, eu te entrego tudo. E se você precisa de oração, escreva aqui. Será uma honra interceder por você. Que o Espírito Santo te envolva agora com paz, te fortaleça com graça e renove em você a certeza de que Deus cuida de tudo. A tua entrega não é em vão.